Senhoras e senhores, boa tarde. Neste momento, damos início à sessão solene de outorga do Troféu Câmara Municipal de Porto Alegre ao 35 Centro de Tradições Gaúchas, propostas pelo vereador Márcio Binzeli. Convidamos para compor a mesa desta solenidade o senhor presidente desta sessão, vereador Márcio Binzeli. Senhora representante do 35 Centro de Tradições Gaúchas, patroa Márcia Borges. Senhor representante da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, Ricardo Gotti, secretário do Planejamento Municipal. Senhor representante do secretário estadual de Cultura, Rodi Pedro Borghetti. Convidamos todos os presentes a cantar o hino nacional. Ostentas estrelado
Prestigiam esta solenidade a segunda prenda adulto Luciana Valiente, terceira prenda juvenil Bianca Costa, prendas bonequinhas Isadora Brock e Bibiana Andrade, prenda farroupilha Gabriela Escobar. Passamos de imediato a palavra ao vereador Márcio Binzeli, proponente da outorga do troféu Câmara Municipal de Porto Alegre ao 35 Centro de Tradições Gaúchas. Muito boa tarde a todos, senhoras e senhores presentes. Quero inicialmente aqui fazer uma saudação muito especial à nossa patroa Márcia, patroa do 35 CTG, ao nosso querido representante, nosso prefeito Fortunati, secretário do Planejamento, Ricardo Gotti, nosso amigo aqui presente, abrilhantando os trabalhos dessa sessão solene, nosso querido Rodi Borghetti, representando o secretário estadual da Cultura, a quem também agradecemos sobremaneira aqui a presença. Dizer que hoje a Câmara Municipal concederá a esta entidade tradicionalista, o 35, o troféu Câmara Municipal. Inclusive, aqui eu quero me socorrer aqui do nosso mestre de cerimônia, se eu agora procedo aqui a nossa intervenção e depois entregamos o troféu. Sim, senhor. Então, tá bem. Então, eu agora passo aqui as nossas considerações, sem antes também aqui referendar nossas prendas, representantes aqui também do 35 e demais senhoras e senhores aqui presentes. Esse é um momento muito especial da minha trajetória como homem público. A entrega do troféu Câmara Municipal de Porto Alegre ao 35 CTG é motivo de grande satisfação para mim e para toda a Câmara Municipal, quem hoje represento nesta sessão solene. A homenagem criada por essa Casa Legislativa, com a Resolução 2083, de novembro de 2007, confere uma justa distinção a pessoas físicas ou jurídicas que se destacam publicamente e contribuem para o desenvolvimento social, econômico ou humano da cidade de Porto Alegre. O 35 CTG é o resultado de um amor e um apego muito especial do gaúcho com seu pago, que pode ser resumido nos versos de nosso pajador Jaime Caetano Brown. Abre aspas. Se não houver campo aberto lá em cima quando eu me for, um galpão acolhedor de Santa Fé bem coberto, um pingo pastando perto, só de pensar me comovo, eu juro pelo meu povo, nem todo o céu me segura, retorno à velha planura. O 35 é uma das mais importantes instituições do Rio Grande do Sul, pelo seu valor cultural, pedagógico e de preservação de nossas raízes. Ultrapassa os limites de entidade voltada ao tradicionalismo. É, na verdade, um marco na história e cultura do estado do Rio Grande do Sul, e ouso dizer do Brasil e, por que não, do mundo. A história nos relata que as primeiras entidades tradicionalistas do Rio Grande do Sul surgiram já no final do século XIX, mas elas tomaram corpo na primeira metade do século XX, com o que é considerado pelos estudiosos um processo de reação à forte influência da dominação cultural norte-americana. Some-se a isso o processo interno, promovido durante o Estado Novo, que reforçava a perda do sentimento de culto às tradições. Naquela época, nossas raízes estavam relegadas ao esquecimento, reflexo da proibição de demonstrações de amor ao regional e ao regionalismo, quando as bandeiras dos estados foram queimadas e os hinos abolidos em nome de uma pseudo-união nacional. A força de nossas raízes e tradições, porém, se ergueu altaneira em um movimento iniciado em agosto de 47. Um grupo de estudantes do Colégio Júlio de Castilhos, originários do meio rural, foi o início de uma agitação cultural organizada em Porto Alegre com a finalidade de preservar as tradições, revitalizar a cultura rio-grandense e impor seu valor no contexto brasileiro. Liderados por Paixão Cortes,
um ícone da cultura gaúcha, o grupo criou no Julinho, Colégio Júlio de Castilhos, um Departamento de Tradições Gaúchas, um DTG. Dentro desse mesmo espírito, o grupo liderou o movimento conhecido como Ronda Crioula, que iniciou dia 7 e se estendeu ao dia 20 de setembro. Os estudantes se associaram aos festejos da Semana da Pátria, pegaram uma centelha de fogo simbólico e a levaram ao Salão do Julinho, onde pela primeira vez foi acesa a chama crioula. Nessa mesma ocasião, Paixão Cortes recebeu o convite para montar uma guarda de gaúchos em honra ao herói farrapo Davi Canabarro, cujo corpo seria transladado de Santana do Livramento para Porto Alegre. O piquete de 8 gaúchos, que ficou conhecido como Grupo dos 8, ou Piquete da Tradição, foi a semente do 35 CTG, que nasceu um ano depois. Durante a ronda, mais jovens foram se agregando às comemorações. Barbosa Lessa, Vilmar Santana, Glauco Saraiva, Flávio Krebs, Ivo Sanguinetti, entre outros. Após o sucesso da ronda, eles continuaram se reunindo na casa de Paixão Cortes e convidaram novos integrantes. O movimento tinha posições divergentes. Os escoteiros da Patrulha do Quero-Quero e da Maçonaria, dos quais participava Glauco Saraiva, queriam um grupo fechado, com 35 pessoas, em homenagem à Revolução de 1835. O pessoal do Julinho preferia uma entidade aberta para a sociedade. Todos, porém, tinham um objetivo comum: defender nossas tradições e, dentro desse princípio, criaram o 35 Centro de Tradições Gaúchas em 24 de abril de 1948. O nome foi escolhido entre propostas que homenageavam o ano de 1835. Início da Revolução Farroupilha. Inicialmente, o grupo promoveu as conferências, sessões de estudos, tertúlias e outros eventos artísticos e culturais no auditório da Farsul, Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul. Os jovens fundadores decidiram utilizar na estrutura da entidade uma nomenclatura que lembra a vida na campanha. Por exemplo, a sede principal era chamada de estância, o local de reuniões, galpão, o presidente é o patrão, os vice-presidentes são os capatazes, os departamentos são conhecidos como invernadas e assim por diante. A fase inicial teve uma diretoria provisória, cujo patrão foi Glauco Saraiva, outra figura reverenciada em nosso tradicionalismo. Constituída oficialmente, a entidade teve como patrão de honra Paixão Cortes e como patrão oficial Antônio Cândido da Silva Neto. Terminada a fase de organização, os integrantes do CTG sentiram falta da presença de moças. E em 1949, um grupo de 10 senhoritas participou de uma reunião que deu origem à criação da Invernada de Prendas do 35. Estava completa a obra que deu início ao movimento que resultou em cerca de 3.000 CTGs registrados no Rio Grande do Sul, no Brasil e no mundo. Segundo o movimento tradicionalista gaúcho, Estados Unidos, Japão, Polônia são alguns dos países que divulgam nosso folclore e costumes, com organizações tão fortes como as do Rio Grande do Sul. Os fundadores do 35 CTG eram, na maioria, jovens estudantes vindos da campanha para a capital, com o desejo de criar um espaço onde pudessem reviver suas origens do campo e marcar também uma resistência diante da possível deterioração da sua identidade cultural. A importância do 35 no contexto do movimento tradicionalista gaúcho não se refere ao fato de ter sido a primeira entidade, até porque outras do mesmo gênero já haviam sido criadas antes. O que diferenciou o 35 foi o modelo que produziu
um movimento social e tradicionalista organizado para valorizar a cultura e os valores locais. Eu mesmo faço parte desse movimento de valorização da cultura local. Integro desde 2004 o DTG Mala de Garupa, da Grande Loja, e agora também integro as fileiras do 35, a convite da nossa patroa Márcia. Numa sociedade globalizada, cada vez mais conectada por meio da comunicação e ligada pelos meios de transporte, pode parecer paradoxal a valorização da identidade local. Mas é nas localidades delimitadas geograficamente que as pessoas vivem e fazem parte do seu mundo. O antropólogo gaúcho Rubem Oliven, que estuda a questão da cultura regional, procura uma explicação em seus estudos. Abre aspas. Todo esse processo de mundialização da cultura, que dá a impressão de que vivemos numa aldeia global, acaba repondo a questão